A primeira pergunta era: como sei se preciso de óxido nítrico? Como sei se estou deficiente? Há 15 anos, desenvolvi uma fita de teste salivar para verificar sua saliva. Testávamos a capacidade das bactérias de reduzir nitrato a nitrito. Ao testar a saliva, verificamos se você ingere nitrato suficiente. Você tem bactérias para converter nitrato em nitrito? Na fita de teste de saliva, medimos o nitrito salivar. É uma boa ferramenta. Não há falsos negativos. Se está baixo, está baixo. Mas há alguns falsos positivos. Por isso me afastei da fita de teste, pois há pessoas com infecções dentárias que parecem ótimas na fita, mas estão esgotadas sistemicamente. Um exemplo é um paciente hipertenso, acima do peso, diabético de 50 anos com DE. Ele usa a fita e ela fica rosa brilhante. Obviamente esse cara não está cheio de óxido nítrico, é um falso positivo. Então, no que confiamos, e é a pergunta que você levantou, temos que confiar nos sintomas. Se você está deficiente em óxido nítrico, o que acontece? A primeira coisa que ocorre é que você desenvolve disfunção erétil, certo? Quando perde a regulação do fluxo sanguíneo, não consegue mais dilatar os vasos dos órgãos sexuais, seja o pênis ou o clitóris, e isso depende do óxido nítrico. Se esses leitos vasculares não geram óxido nítrico para dilatar e obter a congestão, então você está deficiente em óxido nítrico, desenvolve disfunção erétil, como você disse, o canário na mina de carvão, que te diz que algo está errado. Isso geralmente é o primeiro, segundo, sua pressão arterial começa a subir. Quando você perde a produção de uma molécula vasodilatadora principal, o óxido nítrico, os vasos começam a se contrair, ficam rígidos e agora com cada batida do coração causam danos. Essa onda de pulso viaja rapidamente através da árvore vascular, causando danos. Disfunção endotelial, regulação positiva de moléculas de adesão, agregação plaquetária, monócitos, neutrófilos, grudam no revestimento do vaso e você começa a ter placas. Em terceiro lugar, geralmente você desenvolve intolerância ao exercício. Se sobe um lance de escadas, fica sem fôlego e não consegue recuperar ou caminhar 20 minutos sem se sentir cansado. Isso é um problema de deficiência de óxido nítrico. Se você é resistente à insulina, diabético tipo 2, é deficiência de óxido nítrico, necessário para a sinalização da insulina e captação de glicose. Em quinto lugar, perde memória, desenvolve distúrbios cognitivos, demência vascular, Alzheimer, devido à perda de fluxo sanguíneo para o cérebro. Sem fluxo, não leva nutrientes, nem remove resíduos. A placa beta-amiloide se acumula, emaranhados de tal, marcas do Alzheimer. Isso é algo que pode ser evitado com a manutenção adequada dos níveis de óxido nítrico. Então você mencionou as fitas de teste como uma maneira objetiva de testar isso. Eu sei que também há um teste que ouvi você falar chamado EndoPAT. Fale mais sobre o que é isso. E então, se você acha que é algo que só é justificado se estivermos sofrendo de outros sintomas como você mencionou, ou quem deve fazer um desses? Acho que todos deveriam. É um teste funcional, dispositivo médico não invasivo, único que mostra quão bem os vasos produzem óxido nítrico. Chamamos de dilatação mediada por fluxo ou hiperemia reativa. O teste usa um manguito de pressão na artéria braquial inflado a níveis suprassistólicos, cortando o fluxo sanguíneo para o antebraço. Isso permite uma avaliação precisa da função vascular. Então você está completamente cortando o suprimento de sangue para o antebraço. E faz isso por 5 minutos. E é um pouco, eu não diria desconfortável, mas você começa, sabe, é como meio que dormir sobre o braço, certo? E seu braço adormece, você vai sentir formigamento. Mas quando solta o manguito, agora, esses vasos e tecidos foram privados de oxigênio por 5 minutos e querem aumentar o fluxo sanguíneo, e fazem isso através da produção de óxido nítrico. Então você pode observar o grau de vasodilatação chamado de hiperemia reativa. E isso te diz, e através de um algoritmo complexo, pode te dizer sua função endotelial, ou quão bem as células endoteliais dos seus vasos produzem óxido nítrico. Se você obtém muita vasodilatação,
Isso nos diz que seus vasos estão produzindo óxido nítrico suficiente. Soltar o manguito de pressão arterial, então isso nos diz que seus vasos não estão produzindo nenhum óxido nítrico. E mesmo que você não tenha DE ou pressão alta, nenhum dos sintomas que falamos, isso é realmente o primeiro sinal e sintoma de que você está em um caminho escorregadio para desenvolver doença crônica. DE, hipertensão, tudo o que falamos. Então agora você precisa tomar medidas corretivas e descobrir por que meus vasos não conseguem produzir óxido nítrico. É por causa da minha dieta? É por causa do que estou fazendo? É por causa de alguma terapia medicamentosa que estou tomando? É. E então você tem que começar a fazer perguntas e depois começar a fazer as coisas que mostramos clinicamente para melhorar a produção de óxido nítrico endotelial. Certo, só para ficar claro. A fita de teste, eu vejo como isso vai testar o segundo caminho, embora não seja perfeito, você falou sobre como pode haver problemas lá. Fazer o EndoPAT. Parece que no começo, quando você estava falando sobre isso, está testando o endotélio, mas então você mencionou a ingestão de nitratos, eu acredito. Então, o que estou tentando entender é, o que podemos decifrar de cada teste é uma sobreposição de dois caminhos. Ou um testa um e outro testa o outro. A fita de teste está meio que medindo o que chamamos de disponibilidade total de óxido nítrico no corpo. Então, se você está obtendo óxido nítrico produzido no revestimento dos seus vasos a partir do endotélio, esse óxido nítrico é principalmente oxidado para nitrito e nitrato. E então, o corpo humano não discrimina o nitrato vindo da dieta ou o nitrato sendo produzido a partir da oxidação do óxido nítrico. Ele apenas vê o nitrato circulando no sangue e então, através do receptor, é absorvido em nossas glândulas salivares e depois secretado na nossa saliva. Então, o reduzimos a óxido nítrico. Então, se você está baixo na fita de teste, vamos usar um exemplo. Se você testa sua saliva e ela não fica rosa e está completamente branca, isso nos diz que você está baixo em óxido nítrico. Mas não nos diz por que você está baixo. É porque você tem disfunção endotelial e suas células endoteliais não conseguem produzir óxido nítrico, é porque você não está obtendo nitrato suficiente da sua dieta. É porque você está obtendo nitrato suficiente da sua dieta, mas está usando enxaguante bucal e não tem as bactérias orais certas. Então, mas agora você pode começar a investigar cada um desses e então descobrir exatamente o que está errado e por que a fita de teste não está acendendo. Mas a distinção muito importante é, a fita de teste é um teste bioquímico, mede uma molécula em um compartimento biológico. O EndoPAT mede a produção funcional de óxido nítrico no vaso sanguíneo. Essa medição funcional é mais confiável e significativa do que um simples teste bioquímico, pois muitos fatores podem afetar a bioquímica na saliva, como o nitrito e a própria saliva. E quando se trata de ambos os testes, quão para trás eles estão olhando? Eles estão apenas meio que olhando para as últimas 24 horas e quanto nitrato ingerimos, além da nossa função endotelial. Como obter uma visão ao longo do tempo? Fazendo testes repetidamente? Sim, qualquer teste, seja sangue ou funcional, é um ponto no tempo. Mostra o que está no sangue ou como os vasos reagem no momento do teste. Isso é importante para entender a condição atual do corpo. Quando você está em jejum, você acabou de comer uma dieta realmente não saudável. Por quê? E fizemos esses estudos, então se você faz em jejum e mostra boa função endotelial, você vai e come batatas fritas do McDonald's, sabe? Uma dieta inflamatória e refaz esse teste, você terá uma resposta atenuada à sua função endotelial. E então, alguns dos nossos ensaios clínicos que fizemos com nossa tecnologia de produto, você pode obter uma função endotelial de base. Tome a pastilha ou tome nosso óxido nítrico. 4, 5, 6, 12 horas depois, refazemos o teste. Agora podemos melhorá-la. Então todos esses testes estão basicamente capturando um único momento no tempo, com base no que você fez antes disso. Então eu acho que para ter uma verdadeira noção de como seu corpo está reagindo ou performando, é fazer isso ao longo do tempo e acompanhar. E se melhorar, então eu digo às pessoas, não se afaste do que está funcionando, continue fazendo. Se piorar, então você tem que parar e pensar, o que estou fazendo que está piorando minha função endotelial? Certo. Como você explica isso, me faz pensar na pessoa que vai de férias por uma semana e esquece o enxaguante bucal em casa, e então de repente tenta fazer um teste para ver onde está. E, você mencionou, acho que foram apenas 4 dias que as bactérias podem começar a repovoar, começar a converter. Então, eu poderia ver como as coisas poderiam mudar bastante rapidamente. Sim, veja. Eu estudo o corpo humano há mais de 25 anos e ainda estou maravilhado com o quão resiliente ele é.
mesmo que insultemos o corpo. Algumas pessoas insultam seu corpo todos os dias, o dia todo, por anos, décadas, e ainda assim estão vivendo. O corpo é tão resiliente, quero dizer, eles podem não estar saudáveis, mas o corpo ainda está funcionando de alguma forma ou estariam mortos. Então, eu acho, é simplesmente notável que o corpo seja capaz de suportar todo esse abuso que damos a ele. Mas ainda assim não precisa ser assim. Entendemos a bioquímica especificamente no que se refere ao óxido nítrico, que sabemos o que a interrompe, sabemos como melhorá-la. E então, para mim, realmente não há desculpa. E não há desculpa. Para a doença cardiovascular, ser a principal causa de morte de homens e mulheres em todo o mundo. Mesmo hoje, bilhões de dólares em pesquisa. Você sabe, sabemos o que causa a doença cardiovascular. Sabemos como diagnosticar isso e sabemos como consertar. Qual é o problema? Educação e conscientização. Temos que mudar o tratamento da doença cardiovascular, trazer o óxido nítrico para o foco e torná-lo prioridade para médicos com pacientes crônicos, pressão alta, diabetes. Por quê? Pense no óxido nítrico. Ele controla a sinalização da insulina, captação de glicose, regulação do fluxo sanguíneo, reduz inflamação, estresse oxidativo e disfunção imunológica. Isso pode realmente transformar a abordagem de tratamento. Toda doença crônica, diabetes, doença cardíaca, Alzheimer, tem diminuição do fluxo sanguíneo, inflamação, estresse oxidativo e disfunção imunológica. O óxido nítrico corrige cada uma. Se você gostou desse trecho, clique aqui para o episódio completo. Te vejo lá. Não é de se admirar que temos a população mais doente. Tudo interrompe a produção de óxido nítrico. Sem óxido nítrico, desenvolve-se doença crônica, cardiovascular, Alzheimer, diabetes, fadiga crônica. Se usar enxaguante bucal,